Mas o dia começou a declinar, começou a escurecer. E o povo aí sentiu fome. Mas o discípulo disse para o Senhor: Senhor, despede o povo, porque o povo sentir fome. Mas o Senhor, igreja, aleluia, como eu vou dizer aqui nesta noite, não deixa o seu povo, aleluia, as mãos vazias. O nosso Deus, aleluia, santo, Deus voltando, aleluia, não desiste de mim nem de você. Muitas das vezes, aleluia, santo é o Senhor. Eu e você queremos desistir do Senhor, devido à luta, devido à provação, mas nosso Deus não vai desistir. Ainda que você tente parar no meio do caminho, mas o nosso Deus não vai deixar que você olhe para um lado e para o outro. Eu vou fazer você seguir adiante. Porque com o seguidor de Cristo foi assim com aquela multidão. Quando o discípulo disse para o Senhor: despede, Senhor, porque não há o que comer. Mas o Senhor não foi, não deixou o povo se despedir, sair dali, aleluia, disperso. O Senhor disse para o seu discípulo: o que tens? Ele disse para o Senhor: 5 pães e 2 peixes. Mas quando o discípulo olhou com seus olhos carnais e disse: não vai dar, é impossível. Mas o nosso Deus não vê como o homem vê. O nosso Deus, quando ele pegou aquele cesto, aleluia, olhou para o seu da graça, o Senhor multiplicou, aleluia, santo é o Senhor, aquele pão e aquele peixe. Muitas das vezes você olhamos, aleluia, para os olhos carnais e dizemos assim: não tem mais jeito, está tudo perdido. Mas o nosso Deus, igreja, aleluia, é o Deus de providência. Muitas das vezes, aleluia, santo é o Senhor. E nós dizemos assim: não vamos conseguir. Mas se você olhar para o Senhor, para o alvo, nós vamos adiante. Santo, santo é o Senhor. Mas quando o Senhor, aleluia, olhou para o céu da graça, o Senhor multiplicou aquele pão e aquele peixe. Muitas das vezes, aleluia, santo é o Senhor. Na nossa vida tão difícil, aleluia, e nós se perguntamos assim: Senhor, por que isso? Por que isso aconteceu na minha vida? Porque o Senhor não deu de providência. Mas a culpa não está no Senhor. Muitas das vezes é você que olhou para, aleluia, para a circunstância, para os problemas. Mas se você querer ter fé, Ele vai multiplicar. Ele vai alimentar com providência também na tua vida. Quando o povo, aleluia, estava com fome, eu creio que muitos pensou em desistir, pensou de voltar, mas o Senhor não deixou que eles voltassem. O Senhor disse para o seu discípulo: dai aqui esse cesto. E alimentou, aleluia, aquela multidão. Foi 5.000 homens, fora crianças e mulheres. E ainda sobrou, igreja. Porque se você tem fé, se você acreditar no Deus de providência, Ele vai estar com providência naquilo que você disse que não tem mais jeito. Naquilo que você disse que não é impossível. Para o homem pode ser impossível, mas para nosso Deus tudo é possível. Aleluia, santo é o Senhor. Em Provérbios capítulo 4, versículo 23, a palavra do Senhor diz: aleluia, santo, santo é o Senhor. Que nós não devemos olhar para a direita, que devemos desviar para a esquerda. Amém, igreja? Nós temos que olhar, aleluia, para o alvo. As lutas, aparentemente, elas nos empurram para trás. Ela faz você parar, ela faz você desistir. Mas tem algo em mim de você que vence todas as lutas, todos os obstáculos, todas as barreiras, a fé. A palavra do Senhor diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. Se você esperar com paciência no Senhor, aleluia, e falar, aleluia, algo sobrenatural sobre a minha e a tua vida. A palavra do Senhor diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, mas Ele falar sobre a minha e a tua vida. Mas se você parar, se você recuar, nada vai acontecer na tua vida. Se aquela multidão da igreja olhasse para aquela luta, eles voltassem para trás, eles iam padecer, ia dar tudo errado. Mas, igreja, ele sabia que não estava seguindo um homem qualquer, não. Ele sabia que ele estava seguindo um Deus vivo, um Deus de providência, um Deus que tudo pode, um Deus todo poderoso. Você não segue qualquer Deus, não. É um Deus vivo, aleluia, santo é o Senhor. Aquele Deus, aleluia, que foi, aleluia, crucificado naquela cruz, mas no terceiro dia ressuscitou. E sabia que está vindo na tua vida. Aleluia. Porque a Bíblia fala que nosso Deus é espírito bravemita. Nem que
Se a multidão seguiu a Jesus, porque ele sabia que algo ia acontecer, que a providência ia chegar, e a providência chegou, porque o Senhor multiplicou, aleluia, santo é o Senhor, aqueles pães e aqueles peixes, e tudo se fez bonância, e assim a igreja ainda sobrou. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, quando aquela multidão viu aquilo, igreja, mas maravilharam-se. Santo, santo é o Senhor. Só o Senhor é Deus. A Bíblia fala também, aleluia, né? O azeite da viúva. Quando o Senhor usou o profeta Eliseu para dizer para ela o que tu tens em casa, mulher. Aquela mulher estava desesperada. Aquela mulher, ela diz, aleluia, ela no seu coração, aleluia, ela diz, não tem jeito para a minha vida, está tudo perdido, está tudo acabado. Mas como o Senhor enviou o profeta Eliseu e disse para ela, tu tens em casa, ela disse, só um pouquinho de azeite. Não sabendo ela, igreja, que ela tinha algo tão precioso que o Senhor multiplicar. Muitas das vezes, aleluia, o Senhor quer multiplicar, aleluia, os dons espirituais sobre a minha e a tua vida. Mas muitas das vezes eu e você dizemos assim, não vou conseguir. Eu não sou capaz. Quem sou eu? Um pequeno vaso. Mas, igreja, o Senhor ele confunde a terra. Ele usa quem ele quer, da maneira que ele quer. Muitas das vezes eu não me digo, eu não sei pregar, eu não sei. Mas quando ele fala do amor do Senhor, que ele cura, que ele sabe, que ele liberta, ele se agrada. Então o Senhor ele quer multiplicar os dons sobre a minha e a tua vida. Ele quer derramar unção sobre a minha e a tua vida. Amém, igreja? Aleluia. Às vezes é eu e você que tomamos na posição que não posso, que não sei. Muitas das vezes é você que recuamos, paramos, se prostramos. E muitas das vezes dizendo assim, eu sou impossível, é impossível para a minha vida. Mas o nosso Deus, igreja, aleluia, santo é o Senhor. Como ele foi dito aqui nesta noite, não é os covardes que votem. Se aquela multidão voltasse, igreja, aleluia, ele ia padecer no meio do caminho. Moisés também, aleluia, santo é o Senhor. O Senhor mandou maná no deserto. Igreja, tem deserto ali na tua vida que não é para a morte. É para que a mão do Senhor glorificar na minha e na tua vida. Tem muita oração na minha e na tua vida. É para que o Senhor vai multiplicar cada dia mais, aleluia, na minha e na tua vida. Muitas vezes não entendemos o trabalho de Deus nas nossas vidas. Muitas das vezes, aleluia, santo é o Senhor. Nós falamos sempre o porquê. Porquê, Senhor? Mas não deixamos Deus trabalhar. Quando o discípulo disse para o Senhor, Senhor, despede o povo. E o povo padece de fome. Aleluia, glória a Deus. É impossível alimentar essa multidão. Deus de poder e glória, aleluia. Crianças, mulheres, com 5 pães, 2 peixes. Para os aqueles discípulos, igreja, foi impossível. Mas para o nosso Deus foi possível. Amém, igreja? Porque ele multiplicou. Glória a Deus. Aleluia, santo é o Senhor. Deus de glória, glória. Quando o povo saiu da cidade de Betesda, né? Cidade que, aleluia, que habitou, que nasceu, aleluia, Pedro, André e Felipe. Aleluia, santo é o Senhor. Quando o povo saiu daquele lugar, igreja, que seguiu a Jesus, porque ele sabia que Jesus tinha algo para nos oferecer. Quando você vem para a casa do Senhor, não é em vão. Quando você sai do seu lar para estar aqui, é porque tem uma certeza que nosso Deus tem nada para entregar a mim a você. Quando você sai do seu lar, é porque você tem uma certeza que o Deus de providência vai estar presente neste lugar. O Deus de providência vai entregar aquilo que eu me desejo no teu coração. Porque você, a igreja, necessita. O pastor não sabe o que ele necessita, mas o nosso Deus, ele sabe. Porque é Deus onipotente, onisciente, onipresente. Ele sabe o que você necessita, igreja. Mas para isso é preciso você perseverar. É preciso você buscar. É preciso você estar na posição para receber a multiplicação divina do Senhor. Aleluia, Senhor é o Senhor. Só o Senhor é Deus. Quando a Bíblia fala que o nosso Deus é curado, que o nosso Deus é libertado, e ele não opera milagre, é porque ele opera milagre. O nosso Deus, o Deus de hoje, eternamente, ele não mudou.
obediente que ele deu na vida daquela multidão. Aquela multidão seguiu o mestre, porque ele sabia que o mestre tinha algo para te oferecer. E nesta noite, o Senhor tem algo para oferecer à minha igreja. Aleluia, santo, santo é o Senhor. Aleluia. Só o Senhor é Deus. Aleluia, glória a Deus. Muitas das vezes, aleluia, devido às provações, devido às lutas, nós tentamos olhar para trás, tentamos olhar para a direita, para a esquerda. E assim é impossível. Eu vou parar, eu não vou continuar. Está difícil. Mas se Deus parasse, se não existisse de mim de você quando ele foi crucificado, o que seria de mim de você? Mas ele não, minha igreja. Ele perseverou, ele carregou aquela cruz. Ele não disse, pai, a cruz está pesada. Ele não disse, pai, o chão está quente. Simplesmente ele carregou a cruz por amor a mim e a você. Porque ele sabe que você passa aqui neste mundo. Enquanto aí você permanecer aqui neste mundo, vamos encontrar aflições, tribulação, perseguições. Mas nada disso vai nos separar do amor de Cristo. Porque não é a vida da minha e da tua vida. Qual é aquele que me chamou, que me escolheu? É aquele que garante a minha e a tua vitória. Aleluia, santo é o Senhor. Quando o Senhor saía dele, cidade, sinagoga, ele saía curando, ele saía pregando o evangelho, ele saía expulsando o demônio. E quando ele foi para o Pai, ele disse para o discípulo, irei para o meu Pai. Porque a casa do meu Pai é muito explorada. Mas quando o discípulo disse, Senhor, quem pregará a tua palavra? Ele disse, olha, vocês vão continuar pregando uma palavra do meu Pai. Então, Deus, eu quero dizer o que nesta noite? Ainda que o Senhor não venha buscar os santos, nós temos que sair pregando a palavra do Senhor, curando os enfermos, expulsando os demônios, aleluia, pregando o evangelho, falando do amor de Cristo. Aleluia, santo, santo é o Senhor, porque ele foi preparar morada para a igreja. A propósito de Satanás, igreja, não é tomar um apartamento seu, não é tomar um carro, não, igreja. O propósito de Satanás é tomar a sua herança. Que herança é essa? A terra prometida é a morada no céu. É isso que ele tem que tomar de você. Muitas das vezes, aleluia, santo é você, santo é o Senhor. Nós se preocupamos, aleluia, com algo material. Isso é esquecer da nossa vida espiritual. A palavra do Senhor diz, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão de passar. Eu não consigo pegar nas coisas materiais da vida espiritual. A palavra do Senhor diz, a iniquidade do povo, o amor de muitos se esfriará. Estão se esfriando mesmo. Mas cabe a mim e a você orar. A palavra do Senhor diz que a salvação é individual. Nós temos que buscar o Deus Filho, Deus Todo-Poderoso. Nós não estamos aqui pegando um Deus de pensa não, igreja. Nós estamos pegando um Deus, aleluia, um Deus que vela com a sua palavra. Nós estamos pregando aqui, aleluia, santo é o Senhor. É um Deus que nos abençoa. Mas para nos abençoar, nós temos que ter primeiramente um abençoador. Quando nós vamos buscar a bênção, temos que primeiramente buscar o abençoador, nosso Jesus Cristo, igreja. Amém, igreja? Amém. Santo é o Senhor. Hoje é pura prosperidade. Eu creio que nós vamos buscar prosperidade porque temos desfrutado do melhor da terra. Mas a maior prosperidade minha e sua é os dons espiritual. Amém, igreja? É isso que podemos esquecer de buscar a cada dia. Não adianta, aleluia, você ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma, a nossa salvação. O que adianta você ter tudo aqui na terra? Se a minha vida de dia, vamos perder a nossa salvação. Quando o Senhor dizer, para trás de mim que eu não te conheço. Então, igreja, nós temos que desfrutar do melhor da terra, temos sim, porque somos de carne e osso, somos seres humanos. Mas nosso Deus de providência, Ele quer nos abençoar a cada dia, derramar a bênção espiritual sobre as nossas vidas. Amém, igreja? Quando nós estamos buscando a bênção na casa do Senhor, material, nossa família está precisando de oração. Nossa família está sendo de peteca na mão de Satanás. As almas estão sendo de peteca na mão de Satanás. Quando aquela multidão seguiu a Jesus, igreja, ele seguiu a Jesus para se alimentar. Mas ele sabia que tinha um Deus que curava, um Deus que libertava, um Deus de providência, aleluia, santo é o Senhor, só o Senhor é Deus. Mas o dia começou a declinar, igreja. Quando começou, aleluia, a tarde cair, que o discípulo disse, desperte, meu povo, que padece de fome. Nosso Deus, igreja, ele alimentou aquele povo. Mas eu creio que ele deixou de pregar o Evangelho de Deus. Eu creio que quando ele reuniu aquele povo, saiu pregando o Evangelho do Senhor, do Pai. Aquele povo, ele se saciava.
saciaram com o maná do aleluia da terra, não é com pão e peixe, mas se saciar também com o maná que veio do céu. Então que nesta noite eu vou saciar com a palavra do Senhor, né, igreja? Nós temos que se alimentar cada dia da palavra do Senhor. Amém, igreja? Santo, santo é o Senhor. Porque para o Senhor estamos em dia e noite na palavra do Senhor. Não, Senhor, se alimentar para nos fortificar cada dia, para nos fortalecer, porque essa palavra é verdadeira. Essa palavra nos leva para o céu. Amém, igreja? Santo, santo é o Senhor. Não devemos olhar para a direita e para a esquerda. Não devemos olhar para trás, porque se você olhar para as lutas, para os problemas, vamos permanecer aqui neste mundo. E que o Senhor quer nos levar, aleluia, para o céu, né, igreja? Para o trono do Senhor, conhecer a face do Senhor. Então que eu e você, igreja, aleluia, santo é o Senhor. Não vem olhar para as lutas, não vem olhar para os problemas. Muitos estão aí, aleluia, santo é o Senhor, desfalecendo a fé, devido às provações, devido às lutas, estão, aleluia, recuando, estão parando no meio do caminho. Mas o Senhor disse que a ordem é para marchar e não para recuar. Quando você começa a marchar, quando você começa a buscar, aleluia, santo é o Senhor, não tem providência na vida, na tua vida, mas não devemos recuar, igreja. O problema do nosso propósito é para marchar na presença do Senhor. Só o Senhor é Deus, santo, santo é o Senhor. A palavra do Senhor diz, aleluia, glória a Deus. Devemos primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as coisas nos serão acrescentadas. Nós devemos usar o reino do Senhor, porque eu penso que as coisas que você necessita, Ele vai nos acrescentar. Mas não devemos desfalecer a fé, não devemos parar, não devemos recuar, porque tem um Deus que vela com a sua palavra. Porque, igreja, quem peleja comigo contigo é nosso Deus. Essa peleja não é sua, mas sim do vosso Deus. Agora o Senhor não vamos se pelejar, porque o nosso Deus é peleja com cada um de vós. Amém, igreja? Santo, santo é o Senhor. Só o Senhor é Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Eu, igreja, mudou as minhas orações, que eu peço ao Senhor é que Ele venha me fortalecer a cada dia. O que eu peço ao Senhor é que Ele liberte a minha família. Só por quê, igreja? Porque eu quero ver minha família salva, eu quero ver, aleluia, né? Essas almas salvas. Aleluia. Aquela multidão, quando seguiu Jesus, igreja, foi para se alimentar, mas ele tinha um propósito no coração de seguir a um Deus, aleluia, glória a Deus, de seguir ao Senhor, porque ele sabia que o Senhor, aleluia, né, igreja, tem a chave da vitória, a chave da salvação. Muitas das vezes, aleluia, santo é o Senhor, glória a Deus, né, igreja, santo é o Senhor. Muitas das vezes o Senhor nos promete algo, o Senhor diz assim, ó, a tua vitória vai chegar. E muitas vezes minhas lutas, eu me dava uma tempestade. E aí que você falamos, pensamos, o Senhor me prometeu a vitória e veio a tempestade e veio as lutas. Mas sabe para quê? Porque o Senhor quer provar a minha tua fé. Não é assim mesmo? Aleluia, é fácil você adorar na abundância. É fácil adorar, glorificar na abundância. Mas eu quero ver na hora da provação. Nós temos que pedir ao Senhor, Senhor, me ajuda a te adorar, te buscar nossa abundância, mas sim na hora das provação. Aquele seguidor nos consciou porque sentiu, sabia que o Senhor tinha providência. Ele sentiu fome e foi atrás do meio para se alimentar. Aleluia. Mas o Senhor, igreja, Ele disse que Ele curava, que Ele salvava, libertava. Aleluia, santo, santo é o Senhor, só o Senhor é Deus. Ele disse, dá-lhe de comer. E disseram eles, não temos mais que 5 pães e 2 peixes. Aleluia, amém, igreja? Quando o discípulo disse para Jesus, né, igreja? Aleluia, para que ele desse, né? E mandasse o povo ir comprar alimentos, né? Ele disse, glória a Deus. Aleluia, santo é o seu discípulo, disse, Senhor, despede o povo, para que o povo vá para as aldeias comprar alimento, para se alimentar. Não sabendo ele que nosso Deus deu de providência. Não importa onde você estiver, é no deserto que você vai mandar mandar. É no deserto que você vai entrar com providência na tua vida. Quando ele disse, manda o Senhor, anda, Senhor, o povo, aleluia, né? E para, aleluia, para a aldeia comprar alimentos. O Senhor disse, andai aqui os 5 pães e os 2 peixinhos. Quando ele multiplicou, tudo isso em abundância. Muitas das vezes, aleluia, santo é o Senhor. Nós nos preocupamos com amanhã, o que faremos, o que comemos, o que bebemos, o que nos vestimos. Mas o Senhor diz, acreditai em vossos corações, em saber que eu sou o Senhor. Aleluia! É o Deus que nosso Deus é um Deus de providência. É um Deus que abre portas
parede. É o Deus que manda maná até no deserto, Ele manda maná. Não foi assim com Moisés? Então, por que você se preocupa com amanhã? Sabe que tem um Deus, igreja, de providência. Nós temos um Deus do ouro e da prata. Amém, igreja? Aleluia. O Senhor desfaleça a sua fé. Vai vir as lutas, vai vir as aflições, vai vir as tribulações, vai vir, porque Ele disse que nós devemos encontrar aflições. Não desfaleça a sua fé. Deposita a sua fé no Senhor. Hoje em dia o povo, aleluia, na igreja, parou no meio do caminho. O povo, aleluia, não seguiu adiante, se recuaram. Muitas vezes pensando assim, Senhor, por que tua igreja parou? Por que tua igreja parou de buscar, parou de clamar? Devido às lutas, provação. A Bíblia fala que Paulo e Silas, quando estava na prisão, no cárcere, a Bíblia diz que ele ia ser morto. Mas, igreja, Paulo e Silas não deixou nenhum momento de adorar, nenhum momento de, aleluia, de orar. Glória a Deus. Quando ele disse, tu ora e eu louvo. Um disse, pregar o quê? Cantar o quê? Pregar o quê? Cantar o quê? Na hora das provações, das lutas, não é assim mesmo? Quando estão passando por lutas, por provações, nós dizemos, Senhor, eu tenho força para te clamar. Não tenho força para orar. Não tenho força para ir te adorar. Mas é aí que o Senhor diz, em meias provações, em meias aflições, não te cale não, igreja. Abre a tua boca e comece a clamar. Porque diz para Jeremias, clama a mim, Jeremias, te responderei. É no momento de aflição, igreja. É no momento de aprovação que você tem que abrir a boca e clamar. Aleluia, o santo nome do Senhor. Porque Paulo, se em meias lutas, em meias aflições, ele não deixou de adorar. Ele não deixou de glorificar. E o Senhor então mandou a providência, igreja, mandou. Quando ele, aleluia, quebrou as correntes, as algemas. Quando ele mandou um terremoto, aleluia, a prisão foi aberta. Porque em meia aflição, em meia luta, Paulo e Silas não deixou de adorar, não deixou de clamar. E o Senhor entrou com providência. Igreja, em meias lutas, em meia provação, não deixe de buscar a presença do Senhor. Não deixe de adorar. Não deixe de glorificar. Porque o Senhor ele vai entrar com providência. Ele vai na minha e na tua vida. Porque o irmão está calado. Porque o irmão não está glorificando. Nós sabemos que a guerra está passando. Só o nosso Deus sabe. Nós sabemos como está a igreja, o coração da igreja. Não é fácil adorar na hora da prova, não, igreja. Não é fácil buscar na hora da prova, não é fácil. Muitas vezes eu critico, você critica. A irmã parou, a irmã desistiu. Sabe por quê, igreja? Porque a luta que você suporta, a irmã não suportou. Quando é você adora na aprovação, a irmã não adora. Não tem força para buscar. Aleluia. Mas a palavra do Senhor diz, ainda com pouca força negaste meu nome. Em minhas lutas, em minha aflição, eu não nego o nome do Senhor. Em minhas aprovações, eu não te cale não. Vão tentar te parar. Vai. Vão tentar te calar, igreja, vai. Mas não vai conseguir. Porque a tua vida é o Deus que não pode parar. Mas aquele povo, aquela multidão, quando seguiu a Jesus, Jesus conheceu o coração de cada um. Ele seguiu Jesus para se alimentar, porque teve fome. Mas o Senhor conheceu o coração de cada um. Mas aquela multidão não desistiu. Sentiu fome, sentiu. O dia começou a se inclinar. E o povo teve fome, teve. Mas eles olharam para trás, eles recuaram, igreja, não. Porque eles sabem que tinha um Deus Nazareno que veio para cada um deles. Tinha um Deus que estava ali, igreja, para multiplicar na vida de cada um. E Deus mudou a multiplicação. E Deus mudou a multiplicação. Eu quero dizer nesta noite, igreja, em minhas lutas, em minha aprovação, não te cale não. Não se recua não. Não olhe para trás. Porque o Deus, Ele vai, aleluia, santo é o Senhor, Ele dá providência na minha, na tua vida. Ele vai prosperar na minha, na tua vida. Eu não sei como está a igreja, eu não sei como a igreja chegou aqui, mas o
um Deus de providência. Ele sabe o que você necessita. Ele sabe o que você veio buscar aqui nesta noite. Mas para isso é preciso abrir a boca e clamar. Porque ele disse: clama a mim, eu responderei. E eu creio que nesta noite ele está respondendo e respondeu a cada um nesta noite. Através da palavra, através do louvor. Como eu aqui nesta noite, cada um pegou a sua parte, eu peguei a minha. Porque não é fácil adorar na provação, não. Mas Paulo e Silas sabia que estava em minhas lutas e minha aflição. O caso é carcereiro, aleluia, quando viu aquilo, ele diz: o que farei, aleluia, para ser salvo? Sabe o que ele diz? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Aleluia. O Senhor vai dizer para a igreja: glória a Deus. Creia no Senhor Jesus Cristo e Ele vai estar com providência na tua vida. Amém, igreja? Então não recua. Aleluia. Não olhe para trás, não olhe para a direita nem para a esquerda. Olhe para o alvo. Amém. Jesus é o consumador da vida da tua vida. Amém, igreja? Amém. Ainda que o mundo diga que não tem mais jeito, mas quem deu a última palavra, quem dá a última palavra é o nosso Deus. Amém, igreja? Então, quando o Senhor entrou na vida, abriu a providência, mandou a providência na vida de Paulo e Silas, é porque ele não se calou. Ele adorou. Quando um orava, o outro louvava, o Senhor mandou a providência. Ele vai te dizer nesta noite, quando você está de joelho orando, clamando, Deus vivo, Ele está mandando a providência. Como eu acredito que nesta noite tudo tem seu tempo, não importa o tempo. Nós sabemos, aleluia, santo é o Senhor, nosso tempo e não o tempo do Senhor. Pode te dizer uma coisa: se Ele prometeu, crê que Ele é fiel para cumprir. Mas não desista. Segredo de vitória é perseverar e ter fé. Amém, igreja? Então, desfaleça a sua fé. É fácil adorar nas lutas? Não é fácil. É fácil buscar a transformação? Não é fácil. Mas quando você busca uma das lutas, quando você adora uma provação, as lutas retornam, as barreiras retornam, e o Senhor tem providência na vida da tua vida. Amém? Que Deus continue abençoando a igreja em nome de Jesus. E aqui os meus irmãos não cessem de glorificar, os irmãos não cessem de orar, os irmãos continuam nessa fé, amém? Nessa união, buscando sempre a presença do Senhor, porque eu creio que a providência vai vir do Senhor, amém? E assim é o Senhor.